Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar demonstrando como cadastrar uma API no Treescale. No vídeo anterior nós fizemos uma instalação padrão do produto e agora nós vamos dar continuidade na nossa jornada de entender o Treescale cadastrando a nossa primeira API. Para fazer o cadastro da API, nós vamos utilizar um componente chamado Portal Admin ou Admin Portal, como preferir. Só que antes de nós continuarmos, é importante saber também que existem outras duas formas de nós fazermos o cadastro de APIs dentro do Treescale. A primeira forma é através de um grupo de APIs fornecido pelo próprio Treescale. E a segunda forma é através de um framework de linha de comando chamado Treescale Toolbox. Essas duas opções, elas são muito úteis quando nós queremos automatizar esse processo de cadastro das APIs dentro do Treescale. O portal admin, ele é um processo manual, então nós vamos ter que acessar uma interface web e fazer esse cadastro das nossas APIs. Como nós estamos iniciando na tecnologia ainda, nós vamos esquecer por enquanto as ferramentas de automação e vamos focar no cadastro da API através do portal admin. A primeira coisa que nós temos que ter em mente no momento de um cadastro de API no Treescale é procurar conhecer a estrutura dessa API. Isso vai ser muito importante para nós podermos estar utilizando os recursos que o Treescale nos proporciona da melhor forma possível. Aqui no nosso exemplo, a API que eu vou estar utilizando, ela vai seguir a seguinte estrutura. Ela vai ter um protocolo, que vai ser o HTTP, vai ter um host, que é onde a API está provisionada, um nome para essa API como contexto e uma lista de resources. Nesta API nós vamos ter dois resources, o students e o teachers. Só para a gente contextualizar, o que seria o resource? O resource ele seria uma palavra, um termo que seja relevante o suficiente para nós estarmos utilizando na URL para que a gente possa estar executando algum tipo de ação através da API, como por exemplo uma consulta de dados, um registro de informação ou uma remoção de dados. Aqui na nossa API, cada resource vai estar implementando algumas ações através de métodos. Esses métodos seriam o get, para a consulta de informações, o post, para salvar informações, e o delete, para estar removendo informações. Existem outros métodos, outros verbos que poderiam estar sendo utilizados, mas essa API só implementa esses três mesmos. E também, a nível de curiosidade, é importante registrar que algumas literaturas e algumas implementações que a gente vai encontrar por aí, elas não têm um contexto, porque elas consideram o contexto como resource também. Então seria comum achar o host e já na sequência o resource. Mas isso depende da literatura e também depende do local de implementação. Vamos ver então a nossa API funcionando. Eu tenho aqui a URL, seguindo os critérios que foram mencionados anteriormente, protocolo, host, contexto e resource. Eu tenho os métodos que foram implementados para essa API. Então eu tenho post, get e delete. Então agora vamos fazer a primeira execução da nossa API. Vou executar o método get. Tive um HTTP status 200, só que eu não tive nenhum retorno no body. Vou então agora acessar o método post dessa minha API e vou fazer um cadastro. Vou enviar um dado. Recebi o HTTP status 204, então está tudo ok. Essa API não retorna nenhum body mesmo. E agora eu vou voltar na consulta. Vou executar de novo o método get da nossa API e o dado que eu cadastrei aparece aqui. Tem o ID 28 e os dados que eu forneci. Vamos executar agora um outro método. Vamos agora fornecer o ID 28, que é o ID que está cadastrado. Executar o delete. 204, sem nenhum conteúdo. Era esse mesmo resultado esperado. Agora vamos dar select novamente. Perfeito.
Nossa API está funcionando e agora a gente já pode cadastrar ela no TrueScale. Pois bem, nós já conhecemos a API que nós queremos cadastrar, então agora vamos fazer o cadastro propriamente dito. A primeira coisa que nós vamos fazer para cadastrar essa API é acessar a namespace onde foi instalado o TrueScale. Nós vamos até o menu Rotas e vamos procurar uma URL que ela é composta pelo nome do tenant traço admin. Essa vai ser a URL do nosso portal admin, onde nós vamos fazer o cadastro da nossa API. Vale a pena ressaltar já nesse momento que o TrueScale é uma ferramenta multi-tenant. Então eu tenho a possibilidade de criar outros tenants e cada tenant vai gerar um portal admin totalmente independente. Por isso que a URL é formada pelo nome do tenant traço admin. Como nós fizemos a instalação padrão, nós não vamos nos preocupar agora com esse conceito de tenants. É só para sabermos que ele existe, né? Mas mais para frente, em um outro vídeo, nós vamos tratar esse assunto com mais profundidade. Clicando então aqui na URL, eu vou ser direcionado para a tela de login. E aí, nessa instalação, como nós estamos utilizando uma instalação default e nós não configuramos nenhum usuário, o TrueScale criou uma secret chamada SystemSeed, onde nós vamos encontrar o usuário admin e a senha dele para nós acessarmos aqui a console do portal admin. Bem, eu acessei a secret, recuperei o password do usuário admin. Vou acessar agora então com o password. E assim que nós logarmos no portal admin, a primeira coisa que nós vamos ver é essa tela do dashboard do portal admin. Nessa tela do dashboard, que é a tela principal do portal admin, vão se destacar duas funcionalidades. A primeira é o que nós chamamos de produtos e a segunda é o back-ends. O que importa agora para nós são os back-ends, porque é através do cadastro do back-end que nós começamos a trabalhar cadastrando as nossas APIs. Se nós acessarmos a documentação do TrueScale, nós vamos ver que tudo vai se iniciar com esses dois elementos, os back-ends e os products. A documentação dá uma boa explicação do que é cada um, mas sendo bem direto, resumindo o que a documentação está tentando explicar, back-ends é a URL da nossa API que nós queremos cadastrar. Então, a API que vai ser gerenciada, nós vamos pegar o URL dela e nós vamos cadastrar nesse elemento chamado backends. E depois, nos produtos, nós vamos dar o comportamento que nós queremos através do TrueScale para o acesso a essa API. Vamos ver isso então na prática. Voltando aqui então para o nosso dashboard, vou clicar no botão Create Backend e aqui vou preencher esse formulário. Vou dar um nome para esse back-end, chamar ele Demo Integration Backend Name, só para ficar bem separadinho quem é quem. E no System Name eu vou dar Demo Integration Backend System Name. Então, coloquei esses sufixos após o nome só para a gente ter uma visão de quem é quem mesmo. O description, nesse caso, não é obrigatório, mas é muito interessante dar alguma descrição do que é. E aqui no Private URL, nós vamos colocar a URL do nosso back-end, da nossa API que nós queremos gerenciar através do TrueScale. Se nós voltarmos à tela onde nós mostramos qual vai ser a API que nós vamos usar nesse exemplo, nós vamos ver que nós temos uma URL, que é http://redhat.br.lá.com/crude e com dois resources, students e teachers. Então eu vou trazer essa URL aqui para o meu back-end. Então aqui no meu back-end eu poderia estar cadastrando um back-end para students ou poderia estar cadastrando um back-end para teachers. Mas aqui eu vou optar por deixar algo mais genérico. Então, vou criar um back-end para CRUD. Então, nesse caso, tudo que tiver após o CRUD, o TrueScale vai ter uma certa visibilidade dele.
Então, vou clicar aqui no Create Backend. E aí eu sou direcionado para uma segunda tela, que é uma tela onde eu vou poder editar esse back-end. O que eu consigo fazer nessa tela agora? Nessa tela eu consigo criar algumas regras. Por exemplo, eu posso utilizar os métodos para cadastrar os resources da minha API. Então eu consigo, por exemplo, limitar esse back-end a partir daqui pode ser visível somente até o student ou só ao teachers. Eu consigo fazer esse tipo de configuração por aqui. O Mapping Rules eu consigo criar regras também para acesso a esses resources da minha API. Mas nós não vamos mexer nisso agora, porque nós vamos conseguir fazer esse tipo de configuração também no produto. Então aqui a ideia agora é deixar o back-end bem simples e aí a gente vai evoluindo conforme o tempo. Podemos então aqui voltar para o dashboard. E aí nós vamos ver que na lista de backends, o nosso back-end já aparece. Então assim, nós já temos o back-end e já podemos passar para a segunda fase da configuração da nossa API, que é criar um produto para ela. O produto é quem ditam as regras de acesso ao back-end. Então, por exemplo, o nosso back-end cadastrado, ele não tem um HTTPS, ele também não tem nenhum mecanismo de segurança. Então, eu poderia configurar um produto para forçar que o acesso a essa minha API só seja permitido através do fornecimento de um token, o Auth2, gerado pelo Keycloak. Da mesma forma, eu poderia criar um segundo produto para esse mesmo back-end, onde eu ia criar uma URL, uma forma de acesso, onde o acesso ia ser gerenciado através de um user key. E também eu poderia criar um terceiro produto, onde eu iria também fazer um acesso ao Auth, à minha API, só que dessa vez esse Auth poderia ser gerenciado por um Oracle. Então, dentro do TrueScale, eu posso criar vários produtos com configurações diferentes de acesso à minha API, ao meu back-end. Da mesma forma também, eu posso ter um mesmo produto fazendo acesso a dois back-ends distintos. Então, eu posso criar um produto onde eu vou ter configurações que vão impactar diretamente dois back-ends cadastrados. No fundo, a gente vai perceber que essa configuração de back-end e produto dentro do TrueScale é um grande Lego, que a gente vai fazendo combinações conforme nos interessa. Vamos então agora voltar ao dashboard. Vamos até a opção Products. Vou clicar no Create Product e vou iniciar a criação fornecendo um nome para o meu product. Aqui nós vamos perceber que é bem parecido com o cadastro do back-end. Eu vou ter que informar um nome e um system name. Vou colocar uma descrição. E aí é só clicar no Create Product. Eu tenho uma outra opção aqui, que é o Import from OpenShift. Essa opção é uma forma de eu importar serviços que estão em execução no OpenShift. Quando eu marco essa opção do Import from OpenShift, eu vou fornecer, por exemplo, o nome da namespace e aí eu faço a referência para o nome do serviço. Não é o caso aqui, nós estamos fazendo uma configuração bem simples, então estamos definindo manualmente. Clicar aqui no Create Product. E aí, na sequência, eu vou ser direcionado para uma outra tela onde eu vou começar as configurações do meu product. E é aqui que a maioria das pessoas se confunde na hora de criar o produto. Por isso, uma coisa que tem que estar bem clara na nossa mente é qual o propósito e qual a estrutura de um product. O propósito nós já sabemos, é centralizar todas as configurações, definição de limites, regras, mapeamentos, valores de monetização, tudo isso é definido no produto. E isso é definido no produto, dentro do product, através de três outras entidades. Essa entidade, a primeira entidade é o que nós chamamos do Application Plan. O Application Plan nada mais é do que o conjunto de regras que vai definir o comportamento da API que é acessada. Né? Então, é aqui que nós vamos começar a definir, por exemplo, limites, valores de monetização. É nessa estrutura do Application Plan.
Mas para isso, o Application Plan ele precisa saber quem está acessando. E esse acesso ao product é feito através de uma conta. Então nós temos uma entidade chamada account que representa uma organização ou empresa, né, qualquer entidade que vá acessar a nossa API. E entre o Application Plan e o Account, nós precisamos de um terceiro elemento, que é justamente o elemento que vai fazer a conexão entre os dois. Então nós temos um elemento chamado Application, porque eu posso criar vários Application Plan e ter várias contas. Só que eu preciso do Application para fazer a conexão entre uma conta e um Application Plan. Um produto, eu posso criar ele com vários Application Plans. Então, por causa disso, eu preciso dessa amarração. Vamos ver então como fica isso na prática. Aqui na tela que nós paramos, na tela seguinte ao início da criação do product, nós vamos ter uma opção chamada Publish Application Plans. Vocês vão ver que ela vai estar em branco, não temos nenhum Application Plan criado. Então nós vamos clicar nesse botão Create Application Plan, e aí vai aparecer um formulário bem parecido com os outros formulários que têm aparecido até então, né? Com Name e System Name. Vocês vão ver no futuro que esse System Name vai ser muito importante quando nós estivermos trabalhando com a API do TreeScale ou mesmo com o TreeScale Toolbox. Então aqui eu vou criar Application Demo Integration Application Plan Name. E aqui eu vou criar System Name, Demo Integration App Plan System Name. A gente manter a coerência com o que a gente já vem fazendo. Você percebe que aqui nessa tela já tem algumas opções de configuração, como por exemplo a questão de custo e período de teste da minha API. Então é isso que o Application faz, né? Ele começa a centralizar esse tipo de configuração. Eu vou aqui clicar no Create Application Plan. E agora já tenho um Application Plan criado para o uso do meu product. Agora, na sequência, nós vamos criar um account. Lembre-se que o produto, o product, ele é formado por uma tríade. Nós vamos sempre ter uma Application Plan, um account e um application ligando eles. Então, agora eu vou clicar aqui no menu, no combo box superior da tela do portal admin. Vou procurar a opção chamada Audience. E nesse Audience, do lado esquerdo, eu vou ter uma opção Account. Observe que no Listing, eu vou ter uma lista com todos os meus accounts. E aqui, como essa instalação é recente, eu vou ter um único account criado, que é um account chamado Developer, é um account default que é criado durante o processo de instalação. Eu vou clicar aqui então agora no botão Create do lado direito e aí vou criar o meu account. O account ele está associado a usuários. Então, para criar o account, eu tenho que criar primeiramente um usuário para ele. Então aqui eu vou criar um usuário chamado Demo Integration User. Vou dar um e-mail para ele. Vou definir uma senha simples, 1, 2, 3. E, por último, vou dar um nome da organization, o nome propriamente dito do account. Quando eu clicar aqui no Create, vou ter aqui um resumo da account criada. E se eu clicar novamente no listing aqui do account, eu vou ver assim que eu tenho um group organization chamado Demo Integration Organization. Isso é minha account. E você vai ver aqui do lado direito que ele está associado com o usuário. Um account, ele pode estar associado a N usuários. Eu vou associar meu Application Plan a um account, mas esse account eu posso separar ele, eu posso distribuir ele em vários usuários. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um outro usuário, no user 1, vou dar senha 1, 2, 3 também, e eu vou dizer que ele é do mesmo grupo, da mesma conta, Demo Integration Organization. Aqui eu tenho o resumo, vou para o listening. Percebam que na lista eu vou ter duplicado o nome da minha account e aqui os dois usuários que eu criei para ele. Então, esses dois usuários eles vão ser válidos para eu estar utilizando em uma estrutura de Application Plan. Então, agora que eu já tenho meu account e meu Application Plan, eu vou ligar os dois através do Application. Vou acessar aqui de novo
meu produto. Vou vir até a opção Applications. E aqui no Applications, em cima do Application Plans, eu tenho uma opção chamada Listing. Aqui nessa opção Listing é onde eu crio o Application. Vou ter um botão aqui, então, Create Application, vou clicar nele. E aí, a primeira coisa que ele vai me pedir no formulário de criação é o account. Então aqui eu vou selecionar o account que eu criei. Então estou selecionando aqui o Demo Integration Organization, vou associar a esse usuário aqui, Demo Integration User. Vou selecionar qual application plan que eu quero. E vou dar um nome para esse meu application. Vou chamar ele de Demo Integration App Name. E aqui vou escrever uma descrição qualquer. E vou clicar no Create. Clicando no Create, vai ser exibido para mim uma tela de resumo da criação. E aí eu vou observar esse API Credentials. Quando eu cadastro uma API no TrueScale, por default, se eu não customizar isso, a forma de autenticação dessa API vai ser através de um user key. Então ele já vai gerar para mim um user key que eu vou estar utilizando para fazer a autenticação, né, dessa minha API. Então agora eu tenho tudo que eu preciso para começar a definir regras de acesso à minha API. Nessa tríade aqui, composta pelo Application Plan, Account e Application, se eu quiser, por exemplo, estipular um limite de acesso para esse usuário à minha API, eu vou acessar o meu Application Plan e aí eu vou, por exemplo, aqui nessa opção de limites, fazer alguma configuração, como por exemplo, esse usuário só pode acessar 10 vezes essa API dentro de uma hora. Então, nós temos toda a estrutura agora para dar esse tipo de comportamento ao acesso à nossa API. Nós finalizamos então aquela tríade de configuração: Application, Application Plan e Account. Só que a nossa API ela ainda não está pronta para ser acessada através do TreeScale. Ainda faltam algumas coisas, como por exemplo associar esse product com um back-end. E para fazer isso, o que nós vamos fazer? Aqui dentro do nosso produto, do product que nós criamos, nós vamos procurar uma opção chamada Integration. E nesse Integration eu vou ter aqui algumas opções para configurar. Uma delas é o back-end. Se eu selecionar aqui o back-end, vou ter uma opção ADD Back-end. E aqui eu vou selecionar todos os back-ends que eu quero que o meu produto atue em cima. Eu posso manipular também aqui nesse cadastro qual que é o context path desse back-end, mas aqui no caso vamos deixar ele como raiz, né? Vamos discutir isso em outro vídeo. Que dá o ADD Product. E agora o meu produto tem acesso ao back-end que foi criado aqui no TreeScale. Ainda aqui nesse menu Integration, eu tenho várias outras configurações. Uma muito importante é essa aqui, a Mapping Rules. Por default, quando nós estamos criando um produto, o Mapping Rules só está definido o método get. Então, isso diz que o acesso através do TreeScale só vai permitir acessos de get. Então, se eu chamar agora, por exemplo, um post ou um delete através dessa configuração, sem mapear aqui, eu vou receber um erro. O default, como o default é deixar somente o método get, vamos deixar somente o get por enquanto. Tenho aqui uma opção para configurar métricas, isso é muito importante na definição de estatísticas que nós vamos trabalhar no futuro. E aqui nós temos essa configuração, que ele é muito importante, porque é aqui que eu vou liberar as URLs de acesso. Então aqui na configuração inicial, eu vou ter esse botão Promote V1 to Stage, e a estrutura do TreeScale ela vai sempre funcionar te liberando duas URLs para cada produto. Uma URL de Stage e uma URL de Production. Eu vou agora promover para Stage. E aí, quando eu faço essa promoção, o TreeScale me fornece
uma URL que vai ser gerenciada pelo API Cast de staging e através dela já consigo acessar a minha API. E aí, estando tudo ok, eu posso fazer a promoção para o Production API Cast e aí eu vou ter uma segunda URL para acesso da minha API e essa também vai ser gerenciada por um API Cast, só que nesse caso é o API Cast de produção. Uma coisa que nós temos que prestar atenção nessas URLs, uma coisa que nós precisamos observar é essa URL, tanto do API Cast de Stage quanto Production, elas se referem a essa URL do produto do back-end que está associado ao produto. Então, por exemplo, esse back-end ele termina aqui no CRUD. Mas lembre-se que na nossa estrutura nós temos a API CRUD e ela tem dois resources, /students e /teachers. Aqui nessa URL de exemplo, ele não tem os resources incluídos. Então, quando nós formos usar essa URL, nós vamos então só completar ela com o resource que está faltando. Porque o API Cast vai fazer o redirecionamento dessa chamada justamente para essa chamada original da API original. Então vamos copiar ela aqui, vamos ver isso na prática. Copiei aqui a URL. Vamos acessar agora aqui o Postman. E aqui no Postman, vou criar uma aba, vou copiar a URL que eu peguei lá do TreeScale. Então eu tenho aqui a URL do API Cast do TreeScale. Eu vou acrescentar agora, por exemplo, o student. Students. E aí, o que eu espero que aconteça aqui? Que essa URL me dê o mesmo retorno dessa URL original, que é justamente a API que eu cadastrei. Então, eu espero receber esse resultado aqui. Vamos rodar ela então. Pode ver aqui que o user key já está setado. E como eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, ele já copiou. Então, agora eu vou executar a minha API. Aqui, o resultado é o mesmo resultado da API original. Então, o que aconteceu aqui? O TreeScale ele já incluiu duas funcionalidades em cima dessa minha API. A minha API original ela não era HTTPS, era HTTP. A URL cadastrada aqui pela TreeScale já ganhou o HTTPS utilizando o certificado que está cadastrado no TreeScale. Ela também já ganhou aqui, ó, já configuramos por padrão, um mecanismo de autenticação, que é o mais simples no caso, que é o user key, que eu não tinha antes, era uma API aberta. Então, isso que nós fizemos é a configuração mais básica de uma API no TreeScale. Então, a partir de agora, por exemplo, eu posso, por exemplo, isolar o acesso por outros meios ao back-end, à API original, e garantir que só hajam acessos a essa API através do TreeScale. E aqui, no TreeScale, eu vou conseguir fazer várias outras configurações, caso sejam necessárias. Como, por exemplo, aqui nos Settings, eu poderia muito bem substituir o uso do API Key, como, por exemplo, por uma engine de OAuth 2, como, por exemplo, o Keycloak. Poderia também estar mudando os códigos de retorno de erro para quando eu tiver algum erro de acesso, por exemplo, eu poderia, por exemplo, estar trocando alguns headers ou incluindo alguns headers nessa minha configuração de API. Uma outra coisa que nós podemos fazer também nessa API, que torna muito poderoso o TreeScale também, é esse uso de policies. Nesse uso de policies, eu posso customizar policies, criando policies através do Quarkus ou do Java, através do Apache Camel, ou através da linguagem Lua. Então aqui eu posso usar vários recursos, como recursos para fazer, por exemplo, introspecção de token, para fazer alguma customização de validação, fazer uma edição de cabeçalho, editar, por exemplo, o payload de uma API. Então, assim, nessa estrutura do produto, eu consigo manipular bastante a minha API, o meu back-end original. Então, agora, para nós finalizarmos esse cadastro básico de uma API no TreeScale, vamos voltar aqui no Mapping Rules
E vamos observar isso. Só está liberado o método GET. Esse é o default. Né? Se nós não mexermos nisso, as nossas APIs só vão poder ser acessadas através do método GET. Vamos voltar aqui então no Postman e vamos dar uma olhada. Vamos fazer uma chamada diferente. Aqui eu tenho o método post do back-end, da URL original. Vamos pegar então a URL do TreeScale, vamos substituir ela. E vamos ver se ele permite ou se ele dá uma mensagem de erro. Eu recebi aqui uma mensagem de erro 404, no mapping rules match. Ou seja, o TreeScale está bloqueando esse acesso. O método post existe, eu conseguiria acessar ele normalmente se não fosse através do TreeScale, mas como eu não tenho ele mapeado aqui no meu mapping rules, o TreeScale não deixa eu fazer esse acesso. Então vamos criar aqui esse mapping rule, o post, vou colocar aqui o post, pattern vai ser qualquer coisa, deixar o padrão hits de métricas, criei aqui o mapping rules para post. Uma coisa interessante aqui, sempre que eu fizer alguma alteração nessa parte de integration, como são ajustes que são globais, independentes do application plan, eu preciso voltar no configuration e fazer a promoção dessa minha URL, desse meu serviço, para que ele seja efetivado. Então aqui, por exemplo, ele já está me pedindo para promover para a versão 2 da minha URL. Então vamos promover ela. E aí, na sequência, após essa promoção, ele pergunta se eu quero fazer o mesmo para a produção. Vamos fazer também. E agora, vamos acessar novamente o Postman e vamos ver como é que está lá, o que acontece agora que está mapeado. Então, agora fazendo o acesso. Agora ele deu o 204, no content, dizendo que cadastrou a minha URL. Se eu fosse fazer isso utilizando a URL original, esse seria o mesmo resultado que eu teria, 204. Esse serviço aqui ele não retorna conteúdo, né? Então aqui vamos voltar ao URL original, vamos ver se ele cadastra com 204 também. Então, o TreeScale agora passa a ser o gestor dessa minha API. Precisei me preocupar simplesmente em construir uma API simples e as coisas agora mais complexas eu vou conseguir fazer através do TreeScale. Com isso, nós finalizamos esse Get Started passando por todo o processo de configuração de uma API no TreeScale. O TreeScale é uma ferramenta que tem muitas funcionalidades. Existem muitas opções de configuração para a nossa API. Né? A ideia aqui foi só passar de forma rápida pelos recursos essenciais e a partir de agora, nos próximos vídeos, nós vamos estar explorando funcionalidades mais avançadas e entrando em detalhes que nós não conseguimos entrar aqui nesse Get Started.